Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O texto desta noite chama-se Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Palavras de Jesus, anotados por Mateus. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te. O que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige, quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-se no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no caminho da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Palavras de Emmanuel no livro Pão Nosso. Boa noite a todos. Antes do início da nossa conversa aqui de hoje, a gente vai fazer alguns comunicados aqui para o pessoal. A gente tem uma novidade aí na casa, que vai ser a pizza solidária, né? Que a gente está usando esse subterfúgio aí de fazer a pizzas muito gostosas, com massa caseira aí, para o nosso pizzaiolo profissional aí, e o Thiago. E o valor dessas pizzas vai ser revertido, né, em benefícios da nossa casa. Então, para a construção de obras aqui da calçada, mas principalmente para o nosso projeto Renascer. Né? O projeto Renascer, ele toma bastante necessidade de doações, mas principalmente de material, né? Que às vezes a gente precisa comprar. Então, o objetivo da pizza para casa é isso aí. Então, são todos convidados, já estão à venda ali na entrada ali, os tickets, né, para adquirirem as pizzas. R$25 cada pizza, então é uma pizza caseira, uma pizza que vai ser entregue. Aí para os sabores, os detalhes, todos vocês podem se informar ali com as meninas ali na frente, ali elas vão passar para vocês. E o segundo recado de hoje é que nós teremos uma live, né, que vai ser feita ao vivo e vai ser retransmitida aqui também. Então a gente vai estar aqui agora na quinta-feira, né, essa quinta-feira, às 8h15 da noite. Então quem quiser vir até a casa aqui nessa quinta-feira, a casa vai estar aberta às 8h15 da noite, para que a gente tenha essa transmissão da live, né, que é com o Gustavo, né? Gustavo. Então é um youtuber espírita que faz muitas palestras, tem uns programas bem interessantes. Então estão todos convidados, quem quiser vir aqui à casa, ou quem for quiser acessar o Instagram, né? Então na página do centro, então já vai ter disponível lá essas novidades aí na casa. Tá? Bom, para o dia de hoje, o nosso estudo, eu trouxe para vocês aqui um tema que é programando a reencarnação. Então, essa programação da reencarnação, eu me baseei em algumas referências, eu vou passar para vocês. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no item 6, do capítulo 6, no item 5, a escolha das provas.
Evolução em Dois Mundos e Nosso Lar são 2 livros que foram ditados pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E tem um vídeo também muito bom, muito interessante para vocês assistirem no YouTube, que é do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é do ESD, né? É o Planejamento Reencarnatório. Se vocês procurarem no Planejamento Reencarnatório, vão encontrar essas informações lá, né? Bem mais passadas daquilo que a gente está passando aqui hoje. Os nossos comentários aqui, gente, eles se detêm a despertar em vocês o interesse, para que vocês busquem, né, as informações e tenham alguma informação básica, né, mas para que vocês também deem continuidade a esse estudo, essas ideias que a gente está apresentando aqui. Vamos imaginar uma viagem, né? E se a gente está planejando uma viagem para o exterior, vamos para um outro país, né? E a gente precisa fazer essa viagem. O tempo que a gente vai ficar lá, quanto tempo vai durar essa viagem? O transporte que a gente vai usar, vamos de avião, vamos de navio, vamos de carro, os locais que a gente vai ficar, aonde a gente vai visitar, que cidades, né? Quais hotéis a gente vai ficar em hotel, vai ficar em hostel, onde a gente vai fazer, como a gente vai fazer, né? Quem a gente vai visitar? Vamos visitar museus, vamos visitar pessoas, uma casa de alguém? Quem vai ser encontrado nesse local? Que dinheiro vai ser gasto? Quanto dinheiro a gente vai gastar? Como que a gente vai fazer essa viagem, né? E que modo que a gente vai voltar? Quando que a gente volta dessa viagem? Então, qualquer um que for viajar, tem que fazer o mínimo de planejamento, né? Se vai com um carro próprio, tem que fazer uma revisão, se vai, né, com o carro de outro, se vai juntar mais pessoas para ir junto. Como que a gente faz essa viagem? Então, a gente tem que ver tudo dentro das nossas possibilidades, né? Possibilidades financeiras, tempo disponível, né? Se a gente tem 15 dias, uma viagem de 15 dias, se tem 30 dias, uma viagem de 30 dias, mas como que a gente vai fazer isso, né? Tudo isso a gente decide, a gente tem livre-arbítrio para decidir, né? Então, os nossos planejamentos, né, de uma viagem tem muitos pontos, né, para a gente ser estudado, ser avaliado, né, para que tudo corra nas condições melhores possíveis, para que a gente não se arrependa, né? Não compre um pacote furado, né? Não escolha alguns passeios lá que vão ser muito cansativos, né? E a gente estava vendo que algumas viagens, às vezes de lazer, se tornam viagens de desprazer, porque às vezes a pessoa cansa tanto, né? Tem que acordar, se vai para algum lugar, tem que acordar de madrugada para participar do grupo lá de pessoas que vai participar de uma viagem, né? de um evento, né? De repente a comida não é daquela forma que a gente imaginava, a gente acaba se afobando. Então tem muitos percalços no caminho de uma viagem, né? E a gente, então, dentro das nossas condições, e a gente vai pesquisar, vai ver quem já fez, né? Vai buscar ajuda de pessoas para que a gente prepare a nossa viagem. Então esse é um comparativo bem simples, né, de como é a nossa preparação para essa viagem chamada encarnação. Então todos nós aqui na Terra, nós estamos em viagem. Na realidade, a nossa pátria espiritual, né, nossa pátria verdadeira, o nosso lar, é o lar do mundo espiritual. Todos nós aqui estamos em viagem, estamos em trânsito, né? Alguns 70 anos, alguns 60 anos, alguns 50, alguns já foram, né? E a gente está aqui viajando. Viajando para qual objetivo, né? Será que é só para diversão? Será que é só para a gente conhecer lugares novos e bonitos? Né? Então, a viagem da nossa reencarnação é uma viagem que a gente preparou antes de fazer. Mas será que a gente preparou para fazer isso? Será que a gente escolheu essa vida? Será que eu escolhi nascer no Brasil? Justamente no Brasil, né? Será que eu escolhi nascer aqui em Prudentópolis, né? Está trabalhando aqui? Será que eu quis esse meu pai? Será que eu quis esse meu irmão na minha vida? Meu Deus do céu, e o meu marido, a minha mulher, será que eu escolhi casar com essa figura? Né? E as separações, 1, 2 ou 3, será que eu decidi me separar tantas vezes? São muitos os questionamentos, né, que a gente tem. E baseado no Livro dos Espíritos, a gente pode começar a ter um esclarecimento melhor. Na questão 258, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta e o mundo espiritual responde assim: no estado errante é quando o espírito está desencarnado, quando o espírito não está preso ao corpo, está no mundo espiritual. Então, no estado errante, o espírito, antes de nova existência corpórea, ele tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Então, Allan Kardec perguntou se o que acontecer aqui nessa vida, a gente tem consciência, né? Se a gente vai escolher tudo isso, será que a gente sabe tudo o que vai acontecer? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero das provas que deve sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então isso é o gênero.
A gente não escolhe os detalhes íntimos de cada provação, mas a gente escolhe o gênero, de tipo de sofrimento, que tipo de enfrentamento a gente vai ter nessa nossa vida aqui. E na sequência, na pergunta 258a, diz assim: Deus, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ou seja, não é Deus que nos castiga aqui para a gente estar aqui nessa vida? E os Espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, né? Porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, temos o nosso livre-arbítrio, nos tornando responsáveis por nossos atos e consequências. A resposta é mais longa, mas resumindo, a gente percebe assim que não existe acaso, não existem vítimas inocentes, não existem castigos de Deus, porque todos nós aqui, espíritos que estamos aqui hoje, temos um passado, temos uma história. Baseado no princípio que nós temos a reencarnação, todas as nossas aflições, os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas lutas aqui, elas são baseadas em um passado que a gente traz aqui com a gente. E aqui, quando a gente está encarnado, também as coisas vão ficando melhores ou piores de acordo com as nossas atitudes hoje, né? Então, muitos sofrimentos que nós passamos hoje, muitas dificuldades, são às vezes por imprevidências nossas mesmo dessa vida, né? Então, a gente tem essa consciência, né? Quando a gente está preparando a nossa encarnação, e a gente vai aqui na Terra, quando a gente encarna, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo de acordo com as nossas decisões, com os nossos caminhos, né? Então, por isso que Deus não castiga, né? A gente não é vítima inocente, mas nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Quanto maior a nossa evolução, maior o nosso livre-arbítrio. E assim, maior o nosso poder de escolha da programação da nossa própria reencarnação. Quer dizer, quanto mais a gente tem condições, como uma viagem, né, uma condição financeira, você pode escolher os melhores hotéis, pode escolher os melhores roteiros, os melhores lugares para ir, né? Mas nunca a gente pode esquecer que qual o objetivo da nossa encarnação, né? Então essa é uma pergunta que eu vou responder mais lá para frente. Pais, quem serão nossos pais? Corpo físico, vou ter um corpo de homem, de mulher, vou ter um corpo perfeito, imperfeito. Capacidade intelectual, você consciente, você meio inconsequente, você um pouco mais, ter mais problemas mentais, vou ter que tipo de problemas intelectual, você uma mente mais privilegiada. Profissão, o que eu vou fazer aqui nessa terra? O que eu vou fazer aqui nessa vida? Casamento, com quem eu vou casar? Vou casar? Que tipo de comportamento eu vou ter aqui? Filhos, vou ter filhos? Vou criá-los? Vou adotá-los? Ou não vou ter filhos? Então, essas questões e muitas outras da vida, a gente escolhe antes do nascimento. Então, antes de nascer, a gente traça esse roteiro, né? Para que a gente faz isso? Para a gente viver hoje, para a gente vivenciar a nossa vida hoje, né? Conforme a evolução de cada espírito, e aí, gente, a gente pode, né, fazer um parênteses, que todos nós temos evoluções diferentes, nós temos experiências diferentes. Então, só que nosso grupo aqui, quantas pessoas, quantas idades diferentes nessa vida, quantas experiências diferentes. Imagina só que nós tivemos uma bagagem muito maior. Quantas encarnações nós já tivemos? Quanto a gente traz de informação lá de trás? Quanto o espírito já aprendeu, já viveu, já sofreu, né? Então, todos nós estamos em graus diferentes de evolução. Aproximadamente, né, como nós somos um mundo de provas e expiações, a gente está mais ou menos no mesmo grau. Mas nós temos diferenças, né, na nossa evolução. Então, conforme a evolução de cada espírito, as escolhas do corpo físico, por exemplo, podem ser influenciadas diretamente pelo espírito reencarnante. Então, eu vou fazer uma abordagem aqui bem superficial, porque é um tema muito interessante, mas demanda de mais tempo para explicações mais profundas. Mas assim, um espírito de elevada evolução, quer dizer, um espírito mais perfeito, ele escolhe desde o espermatozoide que ele vai ser gerado. Aquele espermatozoide mais adequado para a formação do seu corpo. Lembrando que não é o espermatozoide que chega primeiro, né, aí para fazer o óvulo ser fecundado. É o espermatozoide que é o necessário. E a ciência hoje já atesta, já viu isso. Então não é o mais ligeiro, eu fui o primeiro a chegar. Não. Então é o que era necessário para o nosso corpo. Então o espírito mais elevado, ele vai escolher o espermatozoide que vai ser feito na fecundação do corpo. E ele, o espírito mais elevado, vai plasmar aspectos físicos
ele vai conseguir imprimir naquele corpo que está se formando aspectos físicos necessários às suas necessidades reencarnatórias. Quer dizer, o espírito mais elevado ele tem condições de definir até exatamente que tipo de corpo, como vai ser o corpo dele, desde a formação, interferindo inclusive na genética. Muitas vezes o espermatozoide ele não tem as características necessárias, mas o espírito imprime, como é o espírito evoluído, imprime aquelas funções que precisam ser impressas naquele espermatozoide para que o óvulo fecunde de uma maneira adequada para ele. Outros espíritos, né, de média evolução, que representa a maioria de nós. Então a maioria de nós não teve essa oportunidade de escolher os espermatozoides, mas a maioria de nós tivemos acesso, né, à simbiose fluídica. Como é isso? É uma união do perispírito nosso, antes de encarnarmos, com o perispírito da mãe, mais o corpo da mãe, mais aquela parte material, que é o óvulo e o espermatozoide, e através, aí sim, do acompanhamento e do auxílio de mentores espirituais, né, mentores especializados na reencarnação, eles vão nos auxiliar a que nosso perispírito reencarnante se adeque ao perispírito da mãe e daquela criança que está sendo gerada. Então, não é só o sangue que está sendo trocado ali, que a gente está dividindo com a mãe. A gente está dividindo muito mais emoções. Por isso que a mãe e o filho têm esse vínculo, esse elo tão forte, né? Então, é uma coisa muito bonita, né, as explicações que a gente vai achar. Na Evolução em Dois Mundos, a explicação mais profunda, o André Luiz também fala um pouco mais disso também ali no livro do Nosso Lar, mas a Evolução em Dois Mundos traz uma explicação muito interessante. Quem já leu, quem tiver curiosidade de ler, tem o livro de Francisco de Assis. É um livro também psicografado por Chico, e ele conta a história de Francisco de Assis, e Francisco de Assis é um espírito que ele conseguiu, né, escolher toda essa parte física dele, e conta com bastante detalhe, com bastante riqueza assim, de informações, como houve esse processo de nascimento, né? Então, mas a maioria de nós não teve essa condição, mas nós fomos auxiliados, né? Sempre com a supervisão e auxílio de mentores, né? Esse processo foi realizado para que a gente tivesse o corpo que tem hoje. Então, com todos os nossos defeitos, nossos problemas, o nosso corpo foi gerado pela nossa vontade, pelo nosso merecimento, pelo nosso livre-arbítrio. É lógico, gente, que a gente nasce aqui com algumas dificuldades, mas nós temos tendências do passado que podem alterar o nosso corpo. Então, se eu começo a fumar muito cedo, evidentemente eu vou trazer problemas para o meu corpo. Se eu começo a beber muito cedo, vou ter problemas para o meu corpo. Se eu tenho um estilo de vida muito sedentário, eu vou trazer problemas no meu corpo. Não é que eu plasmei esse sedentarismo antes, né? Mas eu vou trazer consequências conforme as minhas atitudes. Então, a gente planeja o gênero de provas que a gente vai passar, mas não as dificuldades aqui. Tem dificuldades que a gente cria hoje, né, que não estava na nossa programação, né? Então, essa simbiose entre mãe e o filho que está gerando, né, que são dois espíritos se unindo no mesmo corpo praticamente, ela tem uma utilização da genética que está ali disponível, mas digamos, essa comunhão, essa união, ela é muito acompanhada de perto assim, pelos espíritos especializados na reencarnação. Ninguém faz isso sozinho, né? Então, a misericórdia divina é sempre presente. À luz do Espiritismo, tudo isso fica muito mais bonito, fica muito mais fácil de entender. E a gente tem, por exemplo, alguns temas polêmicos, né, que o Espiritismo explica, né, que são, por exemplo, o implante de embriões, né? Como é que funciona essa questão, né? O implante de embriões, já tem um embrião pronto, né, e vai ser implantado no útero materno, e aí vai se gerar uma vida, né? Às vezes implanta-se 2, 3 embriões para ver qual que vai ser melhor. E esses embriões são preparados, né? A genética hoje consegue fazer uma seleção de pegar os melhores embriões, né, que têm menos probabilidade de terem doenças. E geralmente aquele melhor embrião que é fecundado, que se desenvolve, às vezes traz problemas físicos que não estavam programados pela genética humana, mas sim estavam programados pela genética do perispírito daquele reencarnante. Então a gente consegue entender melhor que o homem consegue fazer sim, dar origem ao corpo, mas não ao espírito, né? Então a gente não consegue gerar a vida é Deus que gera, né? Então é uma questão que vai bem a fundo. Então
Então a gente tem muitos casos aí de pessoas que tiveram a inseminação artificial e às vezes não fecundam, não dá certo, tenta e de repente dá certo e a pessoa, né, aquele embrião menos provável é o que se desenvolve e às vezes as coisas acontecem de uma maneira que a gente não tinha esperado, né? Então a gente vê como a parte da medicina humana, né, ela é influenciada pela parte espiritual, né? Então o espírito reencarnante, mais propriamente, né, o perispírito, ele influi decisivamente sobre o corpo recém-formado. Tá? Bom, existem ministérios especializados em diversas áreas no mundo espiritual. Então, são várias as áreas dos ministérios. Quem leu o livro do Nosso Lar, ou quem assistiu o filme, né, sabe lá. E existe o Ministério da Reencarnação. Nesse ministério, são preparados cada detalhe da nossa reencarnação. A partir do nosso corpo, das coisas que a gente vai ver, dos nossos pais, da profissão, da cidade, das doenças, dos tipos das dificuldades que a gente vai ter. Então, tudo isso sendo orientado, né, por espíritos especializados, né, para que o nosso encarne, para que a nossa reencarnação ocorra da melhor maneira possível, né? Tudo isso, gente, baseado na nossa bagagem de vidas anteriores, nos nossos merecimentos de atrás. Porque nada acontece por acaso, né? Então ninguém está aqui por acaso, ninguém está com as dificuldades que tem hoje por acaso, né? A gente teve um passado lá atrás lá que a gente fez coisas boas e coisas não tão boas, que hoje nos trazem as oportunidades, né? Tudo segue uma lógica divina, né? Nosso livre-arbítrio está vinculado à nossa evolução. Quanto mais evoluído é o espírito, maior o seu livre-arbítrio, mais liberdade ele tem de decisão, de escolha, né? Mas esse livre-arbítrio, ele é relativo à evolução. Ninguém pode tudo, né? Ninguém pode sair fazendo o que quer. Faz, mas vai ter consequências. E chega um ponto que a misericórdia divina põe um limite. Se eu começo a estragar muito a minha vida hoje, começo a prejudicar muito a vida das pessoas, provavelmente a minha vida vai ser encerrada antes da minha programação, né? Por uma misericórdia divina, para que eu não me endivide mais do que eu possa, né, nessa vida. Então, cada um de nós nos encontramos num grau diferenciado de evolução. De modo geral, a gente pode dizer que a gente tem aqui a capacidade de participar da construção do nosso programa reencarnatório quase que totalmente, se não totalmente parte dele. Então, todos nós que estamos aqui, provavelmente nós fizemos isso. Espíritos mais rebeldes, espíritos mais atrasados, desequilibrados, eles não vão ter essa oportunidade. E como é que funciona então? Aí entram os espíritos dos ministérios da reencarnação, né, os guias espirituais, que eles sim vão fazer as decisões, as escolhas, por aquele espírito que não tem condição de escolher. Então vai escolher o corpo, a forma, o local, os pais, até às vezes, né? Então são aquelas reencarnações compulsórias que a gente fala, que são reencarnações que o espírito vem à revelia. Não quer vir, mas quando Deus diga, não, tem que nascer, nasce, né? Então, a nossa encarnação, a nossa reencarnação, ela é um projeto divino, de Deus, né? Quanto mais evoluído moral e intelectualmente, maior nosso livre-arbítrio, maiores as nossas escolhas, né? Lembrando sempre, gente, que o amor e a caridade, né, parece uma coisa meio piegas, mas o amor e a caridade são passaporte para o nosso livre-arbítrio mais amplo. Vocês querem ter mais liberdade de escolha? Pratiquem o amor e a caridade, que aí a gente vai conseguir mais escolhas. Os detalhes de nossa existência são definidos durante a nossa encarnação. Então, os detalhes, as dificuldades menores do nosso dia a dia, a gente faz hoje mesmo, né? Então, a gente vai ver que não é de vidas passadas que a gente traz dificuldades. A maioria delas são dessa mesma vida, né? E a gente define algumas coisas nessa encarnação. A gente vai escolher apenas o gênero das provas, né? Então a gente pode inclusive recuar de algumas provas. Algumas dificuldades, com casamento, por exemplo, que é muito comum nos dias de hoje. Então a pessoa casa e de repente vê que não fez um casamento feliz e se separa. Então você pode se separar, não é um fim do mundo, não, porque o objetivo é evoluir, é a gente viver em harmonia, da melhor maneira possível. Mas a gente está mudando a rota às vezes. E como o GPS, quando você erra o caminho, o GPS recalcula a rota. Então a espiritualidade, os nossos mentores, também vão nos auxiliar, colocando outras pessoas no nosso caminho, para que a gente dê continuidade à nossa vida aqui, de repente encontrando uma outra pessoa para ter um novo relacionamento, né? Ou às vezes não, né? Mas todos nós temos o direito, temos o nosso livre-arbítrio de recuarmos frente a uma dificuldade, né? A gente veio aqui para ter um filho, e de repente decide não ter filho nenhum.
A gente veio aqui para adotar uma criança e de repente decide não adotar essa criança. Mas quando a gente muda a rota, a gente pode ter surpresas, às vezes mais difíceis pela frente, né? Mas nós temos a liberdade. A gente pode mudar as nossas opções aqui na Terra durante essa encarnação. A gente não está só. Nunca. Então nós estamos sempre acompanhados, que nem hoje, agora, nesse momento, cada um dos nossos mentores, cada um dos nossos espíritos protetores está aqui do nosso lado, nos fortalecendo, se recarregando as baterias e carregando as nossas baterias aqui, né, para que a gente saia daqui melhores do que a gente entrou. Né? E nessa vida, eles estão sempre ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis, né, a misericórdia divina sempre está ao nosso lado. Né? E a gente sempre tem a presença de Jesus cuidando de todos nós, de toda essa humanidade, nos carregando muitas vezes no colo, naqueles momentos mais difíceis, né, que a gente passa, que a gente se sente tão sozinhos, né, tão abandonados pela justiça de Deus, pela misericórdia divina. É justamente ao contrário. É nesses momentos é que a gente tem a maior força para que a gente continue, para que a gente não se entregue, para que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades. Obviamente, né, a nossa evolução, ela não pode acontecer numa única encarnação. Por isso a reencarnação. Né? A finalidade da encarnação, segundo Allan Kardec perguntando para os espíritos responderam, é uma imposição de Deus. Então Deus nos impõe a encarnação e as encarnações, por consequência, a fim de nos levar à perfeição. Então todos nós somos espíritos perfectíveis, dentro, evidentemente, de um limite, né, do espírito, né, que nós nunca vamos nos tornar Deus, né, bem entendido. Nós somos deuses, com letra minúscula. Nossa evolução é irrefreável. Não tem como a gente impedir a nossa evolução. A gente pode errar, persistir no erro e continuar errando, mas vai chegar uma hora que a gente cansa de sofrer, cansa de errar, a gente começa a fazer a coisa certa, enfrentando os nossos desafios, para que a gente chegue a essa perfeição que o espírito precisa atingir. Né? Que não acontece, obviamente, né, de uma vez só. Mas a gente pensa assim, poxa vida, mas eu escolhi essa prova, eu escolhi sofrer desse jeito, será que eu escolhi tudo isso? Né? Como foi isso? Quando a gente está no mundo espiritual, quando nós somos espíritos errantes, espíritos fora da matéria, a gente consegue enxergar como a nossa vida aqui na Terra é breve, é um piscar de olhos. Então, o que a gente quer, evidentemente, é se ver livre o quanto antes de ter que nascer aqui na Terra, principalmente nesse mundo de provas e expiações. Então, a gente quer passar rapidinho sobre isso. A gente não quer ficar aqui muito tempo. Então, como é que a gente faz isso? Tendo provas, tendo dificuldades e passando por elas. Então, por esse motivo, a gente às vezes pede antes de nascer tantas dificuldades. Mas aí vem a matéria. Aí quando a gente nasce, vem o nosso esquecimento de antes, vem a matéria nos chamando para que a gente tenha mais prazeres, para que a gente tenha mais conforto, para que a gente, né, não sofra tanto, e a gente acaba desconhecendo muitas vezes a questão espiritual, ou não se envolvendo com ela. Demora muito tempo. Quantos anos a gente levou para criar consciência, né, que a gente tem hoje? Né? Então a gente às vezes passou todo um período de sofrimento, né, que não era necessário, porque a gente não cultivou a espiritualidade. E aí a gente não quer mais sofrer. A gente prefere não fazer a nossa parte que a gente tinha se comprometido. Mas os compromissos assumidos antes, eles vão ser sempre, né, nos cobrados, de uma forma ou de outra. A gente vai acabar tendo que resolver esse problema. Né? A gente então tem que aproveitar muito bem essa encarnação, essa reencarnação. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo hoje, que não é nada fácil de obter. Então, para a gente nascer hoje, com raras exceções, mas de um modo geral, a gente leva em média 70 anos para a gente poder programar uma reencarnação, para a gente achar alguém que nos aceite como filhos, né? Para achar um contexto que a gente possa ser inserido. Então, existe toda uma programação que não é rápida para ser feita. Né? Então, essa oportunidade, ela dizem os espíritos que existem aproximadamente 7 vezes mais espíritos desencarnados, né, ligados à Terra aqui do que os encarnados. Então, se nós somos aproximadamente mais de 7 bilhões de espíritos, existe mais ou menos 50 bilhões de espíritos, né, esperando para nascer. Então dá para a gente imaginar que é gente pra caramba. Né? Então nós somos privilegiados, porque a gente passou nesse vestibular da encarnação e estamos aqui hoje. E o que a gente está fazendo com a nossa encarnação? Né? Qual é o aproveitamento da nossa encarnação aqui? Né? Então a gente pediu para nascer? Pedimos.
pedimos muitas vezes de joelho, né, para que a gente nascesse, que nós tivéssemos essa oportunidade. A gente implorou a misericórdia de Deus pela reencarnação, né, e, como disse uma vez em uma palestra do Tiago, a gente deve florescer onde Deus nos plantou. Fazer o nosso melhor sempre, né, porque com essa desenvoltura, com esse propósito de evoluir, de melhorar, né, que a gente vai conseguir levar adiante os nossos desafios, né, com mais alegria, com mais leveza, sabendo que tudo isso, né, que nós recebemos hoje, as dificuldades, elas são vitórias que a gente um dia vai falar, poxa, eu venci, né, consegui vencer tantas dificuldades, né. Então, que Deus nos abençoe, apontando sempre para nós os melhores caminhos, né, para a nossa jornada, nessa nossa evolução aqui na Terra. Muito obrigado.